Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já conseguiu escolher o seu tema? Seguiu aqueles 6 passos que eu te ensinei no vídeo anterior? Se não, nem assista esse vídeo. Volta lá no vídeo anterior e faça a atividade que eu te propus, certo? Mas se você já tá com as suas tarefinhas todas em dias, já tá com o tema na mão, agora a gente vai aprender como delimitar o tema. Delimitar o tema é um passo muito importante. Por quê? Para fazer com que quanto mais você delimitar o seu tema, mais você vai conseguir focar e mais você vai conseguir produzir um resultado que seja realmente relevante, certo? Então, papel e caneta na mão e bora lá! Então vamos lá, pessoal. Tema. Bom, aqui a gente entra numa discussão muito importante. O tema, nós temos que tomar muito cuidado para que ele não seja um tema muito amplo. Por quê? Porque senão você vai ficar perdido num mar de conteúdo e, como eu disse anteriormente, você não vai conseguir produzir um resultado que seja realmente relevante, que gere valor para as pessoas. Vai ficar um resultado muito aberto, muito amplo mesmo. Então, a gente precisa delimitar o nosso tema. Quanto mais específico for o seu tema, melhor. E como é que a gente faz para deixar o nosso tema delimitado? Bom, o tema ideal, ele precisa cruzar duas variáveis. Como assim, Bruna? Cruzar duas variáveis. Por exemplo, vamos supor que você quer falar sobre marketing digital. Mas, poxa vida, existe um mundo de conteúdo sobre marketing digital. Tem muita coisa. É um tema muito amplo. Então, por exemplo, você não vai fazer um tema a importância do marketing digital, mas a importância do marketing digital relacionado ao quê? A quem? Em que contexto? Entendeu? Então, esse processo de relacionar duas variáveis, você vai cruzar essas duas linhas, essas duas variáveis, e você vai investigar um problema muito mais específico. Para os exemplos, para vocês conseguirem entender. Olha esse tema aqui. Benefícios da metodologia EAD para crianças da educação infantil. Vocês conseguiram observar que esse tema, ele não é tão específico, mas ele já é um tema ideal porque ele já está cruzando duas variáveis. Que variáveis, Bruna? Bom, primeira variável, metodologia EAD, educação à distância. Então, a primeira variável é a educação à distância, que você, sabendo que é ampla demais, vai cruzar com a segunda variável. Qual é a segunda variável aqui nesse contexto? Crianças de que etapa? Educação infantil. Se você quisesse ser mais específico ainda, você poderia aqui talvez colocar a idade dessas crianças. Então, você poderia produzir ainda um resultado muito mais específico. Por exemplo, benefício da metodologia EAD para crianças da educação infantil. E educação infantil, eu não sei exatamente qual é a faixa de idade, mas, por exemplo, você podia falar assim de 7 a 9 anos, de 7 a 8 anos, ou da primeira à segunda série, enfim. O que eu quero que vocês peguem é essa ideia de cruzar duas variáveis e tornar o tema mais específico possível. Isso vai te ajudar demais. E lá na aula de objetivos, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, só confia e segue o baile. Olha esse próximo exemplo aqui. Incidência de anemia falciforme em pacientes pediátricos. Conseguem identificar onde é que estão as variáveis? Olha só. A primeira variável é o quê? Anemia falciforme. A segunda variável, pacientes pediátricos. Observa só esse tempo aqui, pessoal. Ó, eu poderia ter colocado incidência de anemia em pacientes pediátricos. Só que, assim,
Caso você não seja da saúde, uma rápida explicação. A anemia é um grupo de doenças relacionadas ao nosso sistema sanguíneo. E existem vários tipos de anemia. Então, assim, se eu colocasse incidência de anemia em pacientes pediátricos, ia ficar muito amplo do mesmo jeito, apesar de cruzar duas variáveis, correto? Então, eu especifiquei incidência de anemia falciforme. Anemia falciforme é uma doença específica em pacientes pediátricos. Quando eu coloco pacientes pediátricos, eu estou delimitando o meu público-alvo. Quem é paciente pediátrico? Criança. Se eu quisesse deixar esse tema ainda mais justinho, ainda mais específico, eu poderia adicionar aqui um algo a mais, sabe? Dar uma melhorada nesse tema. Por exemplo, pacientes pediátricos da cidade de Cuiabá. Pacientes pediátricos na faixa etária de 0 a 7 anos, certo? Então, assim, daria para isso aqui ficar muito mais específico. E quanto mais específico, a gente já aprendeu. Quanto mais específico, melhor vai ficar o teu resultado e a tua produção do teu trabalho. Vamos lá. O próximo exemplo. Impactos do marketing digital no crescimento de startup. Eu acredito que aqui você já consegue identificar quais são as variáveis. Primeira variável, marketing digital. Conseguem perceber que se eu tivesse colocado aqui impactos do marketing, ia ficar, apesar de cruzando duas variáveis, ia ficar muito amplo? Porque eu ia estar pensando assim, pô, impactos do marketing sobre crescimento de startup. Mas assim, eu não sou desse mundo do marketing, mas assim, eu entendo que existem vários tipos de marketing. Então assim, ia ficar uma coisa muito ampla. Então, aqui está especificado que marketing? O digital, certo? A segunda variável é o público-alvo. Quem é o público-alvo no qual eu quero estudar o marketing digital no crescimento de startups? Então, assim, eu cruzei duas variáveis, especifiquei e, claro, eu poderia ter deixado isso aqui um pouco mais afunilado, se eu quisesse. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam, o conceito-chave, um tema ideal, ele precisa ser um tema bem delimitado, ele precisa cruzar duas variáveis pelo menos e ele precisa afunilar bem a sua pesquisa. Ele precisa ser bem objetivo, certo? Na próxima aula nós vamos aprender sobre o problema de pesquisa e os objetivos. Eu sei que tem muita gente que fica parado nessa etapa um tempão, mas eu vou mostrar para vocês que, na verdade, essas próximas etapas da base, elas não têm nenhum segredo. Nenhum segredo. E assim, depois que você escolheu o seu tema, delimitou, cruzou duas variáveis, deixou ele prontinho, as próximas etapas vão ficar muito, muito, muito mais fáceis. Quando vocês chegarem ao final desse processo de concluir a base do seu TCC, acredite em mim, metade do seu serviço já vai estar feito. Só confia e faça as atividades. Não passa para o próximo vídeo sem antes fazer as atividades que foram propostas nessa aula. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu joinha aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal. Ativa também as notificações, porque assim você vai ficar sabendo todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no nosso canal. E deixa aqui nos comentários quais são os perrengues que você tem passado aí com o seu TCC. Um grande abraço e até a próxima aula!